Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O INAM lança alerta de mau tempo com efeito. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para as próximas 24 horas a continuação da ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos que podem soprar com rajadas fortes de até 60 km por hora nas províncias de Inhambane, Manica, Sofala, Tete e Zambésia. Em concreto, na província de Tete, serão atingidas principalmente os distritos de Tsangano, Angónia, Macanga, Marávia, Caora Bassa, Chiuta, Moatize, Mutarara e Cidade de Tete. Na província de Manica, os distritos de Sussundenga, Manica, Barue, Macossa, Guru, Tambara e cidades de Chimoio e Gondola. Na província de Sofala, todos os distritos, portanto, todos os distritos da província de Sofala. Na província de Zambésia, os distritos de Xinde, Mopeia, Murumbala, Nicoadala, Namacurra, Mucuba, Milange, Namarrói, Maganja da Costa, Pebane e cidade de Quilimane. Na província de Inhambane, principalmente nos distritos de Mabote, Govuro e Inhassoro, vão ser, portanto, os mais afetados. O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado às chuvas fortes, descargas atmosféricas e ventos com rajadas fortes. O Presidente da República apresenta amanhã no Parlamento o seu segundo informe anual sobre o Estado da Nação. No primeiro informe, em 2015, Filipe Nunes assumiu que não estava satisfeito com o Estado da Nação por não ter conseguido resolver problemas básicos da pobreza, entre eles a paz e a inclusão. O chefe de Estado dirige-se à nação esta segunda-feira para apresentar o seu segundo informe no ano marcado pelo agravamento de problemas econômicos e pela continuação do diálogo político que deve pôr fim à atual tensão político-militar no país. No campo econômico, o país foi afetado por diversas situações que determinaram a instabilidade que hoje se vive e que forçaram a revisão em baixa do crescimento econômico por duas vezes, com os números já saltarem de 7% para 4,5% e depois para 3,7%. O ano de 2016 foi ainda marcado pelo agravamento do custo de vida. Preço dos bens e serviços básicos aumentaram significativamente. O metical apresentou uma depreciação histórica em relação ao dólar ao saltar dos 30 para 80 meticais. Em resultado, as importações agudizaram o custo de vida. Também subiram os custos de combustíveis, eletricidade e água. Estes problemas arrastam-se há quase 2 anos, tendo levado o Presidente da República a assumir no informe do ano passado que o Estado da Nação não era satisfatório. Temos a coragem de informar que ainda não estamos satisfeitos com o Estado da Nação. Estamos orgulhosos do que foi feito. Responderemos que sim, estamos orgulhosos. Se perguntarem se estamos satisfeitos, a resposta verdadeira e sincera é esta: não estamos satisfeitos. Este ano, o governo teve de elaborar um orçamento retificativo que prevê vários cortes na despesa pública e adiamento de vários projetos de infraestruturas. Mas o ano fecha também com boas notícias. A petrolífera italiana Eni aprovou o plano de investimentos na exploração de gás na área 4 da bacia do Rovuma, num projeto avaliado em cerca de 10 bilhões de dólares e que poderá tornar Moçambique um dos maiores exportadores de gás natural no mundo. Estes poderão ser alguns pontos a serem abordados no informe do Presidente da República já nesta segunda-feira. A STV foi às ruas para saber dos cidadãos quais são os temas que gostariam que fossem abordados pelo chefe de Estado. A dívida pública e a tensão político-militar são os temas que os telespectadores querem que sejam mais abordados pelo chefe de Estado. O primeiro assunto seria a questão da tensão político-militar e também abordassem a questão da crise econômica, os aspectos da dívida. E gostaria também que falasse a nação mais ou menos em que pé está a questão da descentralização. Era mais ou menos que eu gostaria, que são focos que a maior parte da população ainda não vivem muitas dúvidas. O primeiro ponto, nós temos de falar da dívida pública, que
todo mundo sabe, quer dizer, isto está em obscuro, ninguém sabe o que é que está a acontecer. Bem, eu tenho máxima certeza de que o atual sistema do país, todo moçambicano necessita de uma transparência em termos do informe. Estamos numa situação onde que há uma especulação de dívida, não dívida, então necessitamos muito de saber o profundo e a transparência nesse sentido. Por que razão não temos paz? Esta é a razão pela qual todo moçambicano está preocupado. Ver assuntos ligados à tensão política militar, assuntos relacionados com dívida pública e o desafio para a empregabilidade dos jovens, o autoemprego e por aí em diante, e as políticas concretas para o apoio à juventude. Era bom que abordasse que a guerra vai acabar e segunda-feira acaba. Será lançada na quinta-feira a campanha nacional de ação da paz, de forma que vai juntar para dialogarem presidente na Assembleia passada tem que promover inclusivo religiosos da sociedade civil, para os políticos e académicos sobre a tensão política. Estava previsto para esta segunda-feira, dia feira, por coincidir com o informe do chefe de Estado. Nesse sentido, estamos a orar sobre esta nação é nossa sociedade, os governantes têm algo a dizer. Hoje, aqui no programa, temos uma parte em cada vez a intervenção dos partidos políticos, portanto, neste caso, o MDB, o Renamo e o Livre. Também vão conosco, também vão intervir. O governo vai ter uma intervenção. Então, se nós achamos que era melhor nos altarmos para pedir que todas as pessoas que dentro deste programa possam estar presentes. Esta é a causa que estamos a fazer. Pedimos imensas desculpas, sobretudo às comunidades religiosas, aos líderes religiosos que já estavam a preparar-se para participar da oração e, por esses motivos, vamos alterar a nossa de oração. O evento é organizado pela Associação das Ilhas da Paz de Moçambique, Conselho de Moçambique, Ministro da Justiça, Organização de Desenvolvimento e a World of Religions. A comunidade de Moçambique teceu hoje por página da União dos Muçulmanos, já a ação internacional deveria ser dispensada para a capacidade para se entenderem. Críticas foram dirigidas esta manhã na cidade da Beira pelo Maulana Mohamed Mansour, que falava em representação do presidente da comunidade de Moçambique durante uma marcha pela paz organizada por esta congregação religiosa. Para estes crentes, os moçambicanos em geral e de particular, os dirigentes políticos do poder e na oposição deveriam alimentar uma grande confiança entre si e não em estrangeiros, o que, na opinião desta comunidade, poderia contribuir grandemente para a paz efetiva. Era preciso nós chamar ações internacionais para nós moçambicanos. Temos capacidade de dirigir, temos capacidade de pensar, na consciência entre nós, que as um grupo pode ter parado para soar as armas, também da mesma maneira podemos as armas entre os moçambicanos. Para a comunidade islâmica de Moçambique, o essencial para o país alcançar uma paz efetiva é os políticos e a sociedade em geral colocarem de parte os interesses pessoais e passarem a pensar e agir como verdadeiros patriotas. É difícil, mas é impossível que sejam sinceros,
sinceridade acima de tudo, como o nosso Rasulullah nos ensinou, sinceridade é acima de tudo. E nós não perdemos esperança como muçulmanos, esperamos que um dia essa resposta Allah vai nos ouvir, porque Allah, nosso Deus, é o Criador, Ele vai nos ouvir sobre a paz. Esta paz queremos que esteja na nossa família, esteja na sociedade, esteja no país inteiro. Nosso desejo é que a paz seja efetiva, nem que demora, mas a esperança é a última coisa a morrer. Nós temos esperança que a paz, inshallah, há de aparecer. A marcha percorreu diversas artérias da cidade da Beira e foi desaguar no pavilhão da Universidade Pedagógica Delegação da Beira, onde foram lidas diversas mensagens pelos crentes, todas elas ligadas à paz. O governo da Zambésia perdeu até setembro deste ano mais de 30 milhões de meticais em consequência de roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde. Na sequência, 4 pessoas estão detidas. Há cada vez mais registro de casos de roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde a serem comercializados de forma ilegal nos mercados da província. A campanha em curso visa desencorajar esta ação que já levou o Estado a perder mais de 30 milhões de meticais até setembro deste ano. Este ano nós tivemos o registro de 9 casos de desvio de medicamentos, dos quais conseguimos deter 4 indivíduos. 3 indivíduos estão presos, pertencem às comunidades, e também está preso neste momento um profissional de saúde do distrito de Gurue, porque roubou medicamentos na quantidade de um kit que serviria para tratar 1000 doentes. Quando nós fizemos a quantificação de medicamentos roubados ao nível do nosso Sistema Nacional de Saúde na província da Zambésia, de janeiro até setembro, verificamos que o Estado ficou lesado em aproximadamente 31 milhões e 500 mil meticais. Então é muito dinheiro, é muito medicamento que está a ser desviado nas nossas unidades sanitárias. Mercado Central de Climane foi o local onde quadros da saúde e seus parceiros levaram a cabo a campanha que visa desencorajar a venda ilegal de medicamentos. Todo indivíduo que for encontrado com medicamento da saúde, sabendo que esse medicamento saiu dos armazéns, a vender ilegalmente, nós da PRM, como o garante da ordem, segurança e tranquilidade pública, vamos levar à justiça. Na ocasião foi exibida peça teatral que ilustra os males de venda ilegal de medicamentos. O músico Mr. Conselho também se juntou a esta causa. Não é para comprar quinino aí no mercado, tá bem? Porque aquele não conhece a prescrição. É melhor ir ao centro de saúde e de lá vai ser diagnosticado o que está a sentir. O Hospital Central de Nampula precisa de 40 unidades de sangue por dia para atender prováveis casos de necessidades daquele precioso líquido durante a quadra festiva. Para o efeito, aquela unidade sanitária de referência na região norte do país está a realizar campanhas de doação de sangue em locais de maior concentração populacional. O Hospital Central de Nampula desenvolve ações visando o reforço da quantidade de sangue com vista a atender prováveis necessidades durante a quadra festiva. Neste momento, procuram-se apoios que poderão servir de incentivos aos dadores do precioso líquido. Primeiro as escalas de apoio da equipe médica e equipe de enfermagem, todos os técnicos da área de saúde têm que ter uma escala de apoio, porque nós não sabemos o que pode acontecer. E a outra coisa que estamos a preparar também é o reforço do precioso líquido, que é o sangue. Nós sabemos que nesta fase há muitos acidentes, podem haver muitas agressões físicas e muitas das vezes precisamos do sangue para o bloco operatório ou para outra intervenção. E nós estamos a pedir apoio a algumas empresas, a alguns empresários, uma forma de incentivar o dador voluntário para que adira à nossa unidade sanitária e nos doe esse líquido precioso. Bainabo Sahal, diretora clínica do Hospital Central de Nampula, revelou serem necessárias mais de 100 unidades de sangue por dia para aquele período. Em semanas de campanha. Esta manhã eu tive a informação por volta das 8 horas de 60 unidades. Temos que ter acima de 100 unidades.
Então, contamos sempre com dadores voluntários, por isso que estamos a fazer essa campanha. Acho que entre dia 22 e 23 vamos fazer essa forma de incentivar os dadores com um kit que alguns empresários vão apoiar cá no hospital. Para além de Nampula, o Hospital Central recebe também doentes das províncias de Cabo Delgado, Niassa e Zambésia. Delgado, onde os munícipes da Baía de Pemba deitam lixo no chão por falta de depósitos para acondicionamento de resíduos sólidos. Atualmente a cidade tem cerca de 10 contentores de lixo para cerca de 200 mil habitantes que residem na capital da província. A cidade de Pemba nunca teve depósitos de lixo suficientes para a população, mas atualmente a situação é considerada grave. Segundo apurou a STV, mesmo na zona urbana, onde sempre foi a prioridade do Conselho Municipal em termos de saneamento, os munícipes deitam o lixo no chão por falta de depósitos. Deitamos no chão, parece que é toda a rua, e quando chove, ali fez uma cova, quando chove, enche água. O contentor de lixo, só aqui na praia só estou a ver só um lugar como este aqui. Na cidade também, naquela parte da Secunuri, também estou a ver só um contentor de lixo. Para além da falta de contentores, os munícipes de Pemba queixam-se da demora na recolha de resíduos sólidos, situação que afeta principalmente os cidadãos que moram perto dos locais de depósitos de lixo. Vem recolher, mas às vezes, enquanto está a ver como está cheio ali. E cheira muito ali. Lá no quintal está cheio de moscas que saiam ali mesmo. Ali. As pessoas têm que ligar para eles, têm que pedir, têm que implorar para virem tirar lixo. Não é eles mesmo verem que ali não demora de encher lixo. Durante 3 dias, se nós não formos, o lixo já chegou até na estrada. A Baía de Pemba tem cerca de 200 mil habitantes, mais da metade deita lixo no chão devido à falta de depósitos. O presidente do Conselho Municipal de Pemba, Tagir Karimo, reconhece a incapacidade do município em manter a cidade limpa. Entretanto, diz que o problema só estará resolvido no próximo ano. Nós reconhecemos que agora estamos com um pequeno desafio com relação à própria gestão de lixo. Tivemos a trabalhar com uma empresa de recolha de lixo, mas os custos eram elevadíssimos e numa altura dessas em que nos encontramos com escassez de recursos financeiros, acabamos cancelando o contrato. Estamos a pagar qualquer coisa como 2 milhões de meticais mês. E apostamos no próximo ano, já estamos agora numa fase bastante avançada, apostamos na compra de contentores. Vamos adquirir aproximadamente 80 ou 90 contentores, de acordo com aquilo que é a nossa capacidade financeira, uma vez que nós já temos os caminhões porta-contentores. Uma breve pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país, com destaque para a cidade de Maputo, que poderá ter uma máxima de 33 graus Celsius, uma mínima de 22. Para Xai-Xai, a previsão de 31 de máximo, uma mínima de 22 graus. Prevê-se para Inhambane, 30 de máxima e mínima de 21 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 29 de máxima, 23 de mínima, 28 de máxima para Chimoio, 18 de mínima, 30 de máxima para Quilimane, 22 de mínima e para Tete, 32 de máxima e uma mínima de 20 graus. Nampula poderá ser amanhã a cidade mais quente do país, com 34 graus previstos, uma mínima de 22 graus, para Pemba e uma mínima de 18 graus. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado.
Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é treina. Mas a minha questão agora é: estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas.
A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país... Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para as notícias do estrangeiro. As negociações entre o governo e a oposição para pôr fim à crise política no Congo foram adiadas para a próxima semana. Tal acontece depois do falhanço de um acordo sobre o futuro do atual presidente Joseph Kabila, cujo terceiro mandato termina esta segunda-feira. Teme-se o regresso à violência na República Democrática do Congo nos próximos dias, devido ao impasse na definição da situação política do país, de 79 milhões de habitantes. Desde o início deste mês, os partidos da oposição em círculo próximo de Kabila estão envolvidos em negociações mediadas pela Igreja Católica para tentar marcar eleições presidenciais. Porém, o objetivo imediato já falhou. Kabila vai manter-se no poder após o término oficial do seu terceiro mandato e último, segundo a Constituição. Os negociadores pretendem regressar às conversações na quarta-feira, mas teme-se que seja já demasiado tarde para evitar confrontos nas ruas. Pretende-se chegar a acordo para que seja aberto um período de transição para a saída de Kabila e para que sejam organizadas eleições presidenciais. O governo diz que não há condições para que seja possível marcar eleições antes de 2018 por causa da desatualização dos cadernos eleitorais. Mas a oposição vê nessas justificações apenas uma forma de Kabila manter-se no poder para proteger os interesses econômicos que acumulou ao longo dos 15 anos como presidente. As incertezas na República Democrática do Congo têm levado a confrontos violentos. Em setembro, dezenas de pessoas foram mortas pelas forças de segurança e as sedes dos partidos da oposição foram incendiadas. Chiedo a tutti voi di pregare affinché il dialogo nella Repubblica Democrática del Congo. Neste domingo, o Papa Francisco apelou ao diálogo na República Democrática do Congo. No final do encontro dominical na Praça de São Pedro, Francisco falou da situação naquele país e pediu orações para que o diálogo na RDC decorra com serenidade para evitar qualquer tipo de violência e pelo bem de todo o país. Lembre-se que o Papa Francisco recebeu Joseph Kabila 26 de setembro numa audiência privada em que se debateu a situação de violência persistente na República Democrática do Congo. Um avião da Força Aérea da Indonésia caiu este domingo e matou 13 militares que se encontravam a bordo. As autoridades do país suspeitam que o acidente tenha sido causado pelo mau tempo. O avião da Força Aérea da Indonésia caiu numa zona montanhosa chamada Papua quando transportava comida de Timika para o Amena. 3 dos 13 ocupantes que morreram eram pilotos, informou a agência local de busca e salvamento, a Reuters. O avião Hércules C-130 decolou da cidade de Timika, província indonésia de Papua, por volta das 5 horas e 30 minutos. Esperava-se que aterrasse 6 horas e 15 minutos em Wamena, informou o diretor da agência de busca e salvamento. O diretor explicou ainda que o transporte aéreo é comum naquela zona e que viagens por terra muitas vezes são impossíveis. Milhares de manifestantes concentraram-se este domingo no centro de Varsóvia para protestar contra as restrições que o partido no governo pretende impor no acesso dos jornalistas ao Parlamento da Polónia. Centenas de pessoas voltaram a reunir-se este sábado diante do Parlamento, em Varsóvia, capital e maior cidade da Polónia, para continuar com os protestos iniciados na noite de sexta-feira. Neste sábado, os deputados da oposição bloquearam a sessão parlamentar para protestar contra os planos do partido governamental de limitar o acesso dos jornalistas à Câmara Baixa do Parlamento. A oposição ameaça manter os protestos na rua e no Parlamento até que o partido governamental desista da ideia. Exige também que sejam repetidas as votações do orçamento e de cortes nas pensões da reforma dos ex-agentes da polícia política do regime comunista, aprovadas sexta-feira, noutra sala pelos deputados da maioria, a revelia da oposição que bloqueava a Câmara Baixa. Com a crise política ao rubro, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, apelou às autoridades no poder para que respeitem a população, os princípios e os valores constitucionais.
Na noite de sexta-feira, o chefe do governo e outras 200 de deputados estiveram bloqueados várias horas no Parlamento, depois de grupos de manifestantes fecharem todas as saídas para protestar contra a aprovação do Orçamento de 2017, que consideram ilegal. O desporto, Mohamed Munir abandona a presidência do Desportivo de Nacala, mas deixa o clube com uma dívida avaliada em pouco mais de 4 milhões de meticais. O líder dos canarinhos nacalense, Mohamed Munir, acaba de abandonar a presidência do clube mais populoso desta cidade ao fim de 9 anos de mandato em frente dos destinos da coletividade que, pelo 4º ano consecutivo, representa a cidade portuária de Nacala na fina flor do futebol nacional, e para seu lugar concorre Edson Gaspar, que atualmente desempenha as funções de diretor executivo. Falando à STV, Munir, que tenciona abraçar projetos de formação de jogadores, disse que deixa a coletividade com uma dívida avaliada em pouco mais de 4 milhões de meticais, mas mesmo assim, o responsável pela qualificação histórica do desportivo no Moçambola em 2012, 40 anos depois da sua existência, diz que sai da presidência do clube de cabeça erguida. Estamos com dívidas, não é nenhum segredo. Há algum tempo atrás, na informação, eu disse que estávamos em volta de 4 milhões de meticais de dívida. Portanto, é isso que vamos apresentar. Estarei presente nos momentos que for necessário, os conselhos que porventura precisem. Estarei sempre ligado ao Desportivo de Nacala, é claro, sem ocupar nenhum cargo. Entretanto, mesmo reconhecendo a crise que o clube atravessa, Mohamed Munir mostra-se otimista em relação às capacidades do seu provável sucessor, Edson Gaspar, que poderá ser confirmado este fim de semana como novo presidente do Desportivo. O novo presidente terá muito trabalho pela frente, terá que fazer um trabalho junto ao empresariado para que possa acolher portanto, patrocínios, ajudas que lhe possam garantir portanto, ao clube tentar chegar ao fim do Moçambola 2017 sem grandes sobressaltos. Digo isto porque 2016 foi muito difícil. De recordar aqui no Moçambola deste ano, o Desportivo de Nacala, que acaba de assegurar a continuidade do técnico Antero Cambaco, que não poderá contar com alguns jogadores preponderantes que fizeram a época transata, terminou em 9º lugar na tabela classificativa da mais prestigiada prova de futebol nacional. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Nós despedimos-nos, marcamos desde logo um novo encontro amanhã pontualmente às 19h55. Até lá, desejamos a continuação de uma excelente noite, um ótimo serão e veja a seguir o programa Grande Plano. Boa noite.